Eu convido você a não assistir esse vídeo, porque vai ser um vídeo forte. Ele faz toda uma construção de ser um bruxo milionário de sucesso para atrair pessoas vulneráveis, para gerar confiança rápida, para justificar preços altíssimos, para ficar rico às suas custas, que se engana achando que o diabo é bom e vai fazer algo que preste para você. Para tudo parecer incontestável. Ele cria os problemas antes de vender a solução. Chega um momento do mês que eu tô realmente todo furado, porque eu literalmente dou seringas de sangue pras entidades que eu trabalho, mas é uma troca que eu faço com elas para que elas me deem o poder para que eu consiga dar resultado pros meus clientes de forma mais rápida. Então é uma troca que eu faço. Então, em determinados períodos, uma seringa daqui, uma seringa dali, uma picadinha no dedo e por aí vai. O meu altar realmente é um altar todo cheio de sangue, mas assim, gente, o preço vale, porque os meus clientes têm respostas e resultados rápidos, é o que faz o meu diferencial, é o que me torna um bruxo tão jovem ter construído o império que eu construí. Então a magia tem preço. No caso, pra mim, é gotas do meu sangue. Pros meus clientes, eles pagam o valor dos rituais e através da fé, eles têm aquilo que eles buscam. E também através do meu sangue. Chocante, né? É chocante. Vamos assistir a pastora Renata Vieira. Vocês sabem que tem pessoas hoje na internet dizendo que ficaram milionárias fazendo trabalhos espirituais, mostrando carros, casas, luxo. Mas o que ninguém está te contando é o que realmente está por detrás disso. Hoje eu vou desvendar toda essa mentira do diabo, toda essa enganação, e eu vou te mostrar como essa estratégia que a pessoa arma, principalmente na mídia social, como isso funciona. E por que tantas pessoas estão sendo enganadas com essa falácia? Porque não é sobre uma pessoa, é sobre um sistema que está crescendo. Tem um tal de bruxo malagueta, que ficou muito conhecido esses dias, e ele está sendo convidado para todos os podcasts possíveis, dando palavras de testemunho de que é milionário através de fazer trabalhos nos seus centros, né, de Umbanda e Quimbanda. Então ele diz que é um bruxo, né? E ele diz que ele é milionário. Eu tenho um poder aquisitivo muito bom, tem que sobrar uma parte pra mim, óbvio, né? Ninguém trabalha de graça, então tem que sobrar o meu salário. Uma semana, deu 2 semanas, eu acho, eu comprei uma casa de 4.200.000 reais. Amor é luxo. Uhum. É o quê? Amor é luxo. Amor é luxo. Amor é luxo. É milhões, né? Lembrando, milhões de dinheiro, milhões de reais. Mas a espiritualidade me enriqueceu. Eu me tornei milionário alguns anos atrás. Parabéns. Tá? Não foi de pouco tempo. Foi por quê? Porque eu trabalhei pra caramba. Uhum. Hoje eu moro numa casa de 4 milhões, hoje eu tenho Porsche, eu tenho BMW, E porque eu tenho você Range teve o Rover. resultado, né? Não existe, pelo que eu encontrei, um patrimônio público auditado ou confirmado de bruxo malagueta. Até porque o nome dele não é esse, né? Dizem que o nome dele é William Brito. O canal dele está com 140 mil inscritos. É isso mesmo. Ele, identificado pela imprensa como William Brito, ele tem essa forte presença sim. O canal dele, gente, 140 mil inscritos, literalmente é mais do que eu tenho falando da palavra de Deus. Mas é claro que as coisas que são de mentira atraem muito mais pessoas. Ninguém está querendo ouvir verdades, não é verdade? Mas sem inveja nenhuma, porque o fim é traumático. O fim de pessoas assim é muito triste. Não é uma ameaça, é uma constatação que nós estamos aqui com a espada do Senhor. Olha só, as reportagens dizem que ele afirmou ter investido mais de 500 mil reais na criação de uma igreja, que ele chama Igreja da Pomba Gira, lá no Rio Grande do Sul. Isso mostra a capacidade de investimento dele, mas não prova que essa seja a fortuna dele, tá bom? Sendo bem direta, a riqueza dele não é pública nem verificável. No máximo, dá para dizer que ele aparenta movimentar um dinheiro com atendimento, redes sociais, podcasts, eventos, talvez ali na estrutura física do lugar que ele chama de igreja, né, da Pomba Gira. Mas qualquer valor agora seria especulação. Mas se você quiser, eu posso fazer uma estimativa plausível da renda mensal dele com base nas redes sociais, YouTube e exposição pública. Só que eu não vou fazer isso, porque é bem pouquinho. Sem romantizar isso, deixa eu dizer para vocês, existe uma estratégia clara de influência psicológica e marketing que não é inocente. Pelo padrão de atuação de pessoas desse meio,
inclusive pelo que já apareceu em entrevistas, conteúdos dele, os serviços normalmente entram nessas categorias. Amarração amorosa para prender a pessoa emocionalmente, trabalho de prosperidade financeira, deixar você rico, abrir caminho, dinheiro, sucesso, bababá. Limpeza espiritual, né? Que é quebra de maldição, vou remover feitiço, vou remover inveja, vou remover encosto. Também se trata de consultas espirituais, ele coloca cartas, ele recebe entidades, dá orientação na vida pessoal da pessoa, né? Também alega que é capaz de pôr sobre a pessoa uma proteção espiritual para blindar ela dos ataques espirituais. E esses serviços normalmente são caros, são personalizados, apesar de que eles fazem a mesma coisa para todo mundo, porque eu já frequentei. E são serviços que não é todo mundo que pode fazer. Por quê? Porque você precisa pagar um preço alto para Satanás sempre. A verdade, gente, que o ponto principal disso é por que ele fala tanto que ele é rico, que tem carros, casa, luxo. Isso não é por acaso. É uma tática muito conhecida de persuasão. Na verdade, até os coaches espirituais fazem muito isso. Ah, quando eu... Primeiro milhão meu... Quem já ouviu isso? No meu primeiro milhão... Por quê? Porque isso gera autoridade. É um gatilho psicológico. Porque a mente das pessoas, queridos, funciona assim. Se ele é rico, então ele faz o que funciona. Isso gera credibilidade automática, mesmo sem prova real. A prova social indireta é que ele não precisa mostrar resultados de clientes. O próprio estilo de vida vira a prova. Olha o carro, olha a casa. Então ele deve ser verdadeiro. Nossa, esse bruxo é bom. Porque ele está gastando tanto. Eu não sei se vocês já viram, principalmente na mídia social, bruxos, pessoas que fazem esses trabalhos, alguns coaches que não mostram resultado de frutos, porque tá ok demonstrar prosperidade. Eu não tenho problema com a riqueza. Eu tenho problema em amar o dinheiro e, através dessas táticas, produzir um gatilho psicológico nas pessoas e emocional com desejo, porque aí a pessoa ativa dentro dela algo muito forte de carência emocional, querendo ter aquilo que aquele coach tem. Isso é uma tática de marketing antiguíssima, muito antiga. E ativa, sim, algo muito forte na carência emocional, na dor, nos relacionamentos. Aí você pensa, agora eu vou ter dinheiro, agora eu vou ter poder. E o que eles mais fazem? Promessas de soluções rápidas. Faça esse método ou faça esse trabalho. Não tem diferença nenhuma de um coach para um bruxo. É a mesma tática. Porque eles dizem assim, depois disso você acabou, nunca mais você vai ser o mesmo. E eu tenho algo muito contra isso. Muito. É normal uma pessoa cobrar para oferecer o seu trabalho, o seu conhecimento, né? Agora, quando eu faço uma promessa de suprir a carência emocional, tirar as dores de relacionamento, trazer a pessoa amada em 3 dias, ou te fazer ficar rica, promoção rápida de solucionar problemas. Isso, na verdade, te conecta com a pessoa dizer, eu tenho isso porque eu sei fazer na minha vida e eu posso fazer na sua. Gente, é a construção de um personagem. É muito importante você visualizar isso nesse cara. Eu tenho verdadeira, assim, eu tô orando para fazer esse vídeo aqui, porque eu vou reagir a alguns vídeos dele e de verdade é podre. Esse meio é podre. Porque ele não vende só um serviço, ele está vendendo uma identidade de poder, de mistério, de controle. Quanto mais exagerado, carros, dinheiro, histórias, mais ele se posiciona como alguém acima do normal. E ele tem um efeito de repetição. Porque quando ele fala isso em vários podcasts, a mensagem vai ficando fixa na mente das pessoas. Quem olhar para ele agora já enxerga um homem milionário. Quando na verdade tem nada comprovado. Começa a aparecer verdade absoluta, mesmo sem prova. Por quê? Porque ele nunca vai mostrar a alguém que ele fez o negócio e funcionou e a pessoa vai chegar ali e falar. É tudo volátil. É tudo uma especulação ridícula. Eu quero deixar bem claro aqui que eu respeito todas as religiões. Eu tenho pessoas de todo tipo de religião e de toda crença me seguindo aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês
é que eu tenho o direito de defender o Evangelho de Cristo. Nós estamos num país laico e eu vou dizer para vocês, o engano está tomando os corações. E aqui, como pastora, como mulher de Deus e como neurocientista, eu estou analisando a postura desse rapaz. Com todo respeito, ok, Bruxo Malagueta? Eu estou defendendo a minha crença. E eu morro por Cristo, eu morro pelo Evangelho. Porque Ele morreu por mim primeiro. Que o sangue de Cristo cubra eu e a minha casa. Mas a sua estratégia já foi usada em vários nichos. Gurus financeiros, coaches falsos, espiritualidade comercial, luxo, promessa, autoridade. E aí se converte tudo em dinheiro. Então, assim, a minha leitura direta para vocês, gente, é que tudo é intencional. Não é só contar uma história. Ele faz toda uma construção de ser um bruxo milionário de sucesso para atrair pessoas vulneráveis, para gerar confiança rápida, para justificar preços altíssimos, para ficar rico às suas custas, que se engana achando que o diabo é bom e vai fazer algo que preste para você. Para tudo parecer incontestável. Ele cria os problemas antes de vender a solução. Ele fala assim, tem algo espiritual travando a sua vida. Fizeram algo contra você. Nossa, você é vítima, viu, de muita inveja, feitiço, amarração. Ele cria o medo. Porque aí a pessoa para e pensa, mesmo que ela não fizer o trabalho naquele dia, e se for verdade? Se for verdade, você vai para os pés do Senhor. Que Ele é muito mais poderoso e muito capaz. Todo poderoso e capaz é o Senhor. Para quebrar qualquer maldição que possa estar sobre você. O sangue de Jesus por si só é suficiente. Porque tudo que o diabo dá, o diabo toma. A mesma estratégia que ele usou com Cristo no deserto, tentando Cristo, ele continua fazendo hoje, oferecendo dinheiro, poder e solução rápida. Não é assim, existe um preço a ser pago por nós. Depois que ele se posiciona como a única saída, ele não só vai oferecer ajuda para você, ele sugere que só ele vai receber a autoridade para te resolver o seu problema. Ele diz, poucos fazem esse trabalho que eu faço, poucos sabem fazer isso. Isso é perigoso se eu fizer errado. Nem todo mundo tem esse dom que eu tenho. Aí ele começa a gerar dependência emocional e espiritual. Vários crentes olhando para essas coisas e achando que tem resolução para a vida deles. Que ali Deus vai resolver o problema amoroso dele. Gente, se você soubesse o tamanho do problema que você vai entrar, talvez você nunca mais consegue sair. Que o diabo pode levar até a sua vida. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então, assim, um isolamento mental. Eles começam, mesmo sem perceber, não precisa mandar você sair da igreja ou da família, mas ele vai plantando ideia. Gente, ninguém vai entender isso. As pessoas vão tentar te impedir. Isso é entre você e o espiritual. Eles começam a te isolar psicologicamente para você ficar silenciosa e entrar na deles. E aí ele começa a usar autoridade com riqueza, com carros, com casa, com dinheiro, com histórias de poder. Uma vez eu fiz um trabalho, tararararará. Quem está falando para vocês sou eu, que há 24 anos estou nos caminhos do Senhor, mas que já iniciei no terreiro de Macumba. Já coloquei cartas, já tive várias experiências lá dentro, inclusive fiz casamentos. E eu não gosto de falar de nada disso, porque eu não me orgulho disso. E o passado ficou no mar do esquecimento. Mas olha, é a mesma estratégia. As pessoas olham e ele olha e fala assim, olha meu resultado, você quer isso também? Isso reduz o senso crítico de qualquer pessoa. E aí a pessoa começa a pensar numa escalada financeira, aí ela consulta, aí ela quer um valor menor, aí depois, quando parte para o trabalho, ela começa um valor maior, depois vai ficando um caso mais sério, agora está ficando mais sério, aí vai ficar muito mais caro, porque sempre tem um novo problema. E agora nós vamos precisar fazer outro trabalho aqui, sempre com uma linguagem muito vaga de energia, de espiritual, alguém contra você, forças ocultas. Mas nada disso você consegue provar ou medir. E isso protege ele, porque se algo der errado, a culpa não é dele. Houve um problema. É aquela culpa invertida. Se não funciona, está dizendo que você não acreditou, que tem mais coisa do que nós imaginávamos, que tem uma interferência espiritual ali. Então aí a pessoa não questiona.
ela começa a se culpar porque deu errado. Mas aí ele já ganhou seu dinheiro. Aí ele já abriu coisas na sua vida, no mundo espiritual, que você deu autoridade para ele abrir. Então, assim, essas promessas emocionais profundas, elas não vendem um serviço, ela vende uma cura para uma dor, uma solução rápida, uma justiça emocional, uma falta de senso, sabe, para ter o amor de volta. Então pega direto na ferida da pessoa. E o ponto mais forte que ninguém fala é o seguinte: a pessoa ela não compra o ritual, ela compra a esperança de controle da própria dor. O que acontece é que tudo isso é uma grande manipulação espiritual. Existe medo como base, dependência criada como base, existe dinheiro como continuidade obrigatória, existe autoridade construída sem transparência. Se eu não pagar, será que ele vai me ajudar? Não. Você não está diante de um cuidado espiritual, você está diante de um modelo de negócio. Agora eu vou entrar no nível muito mais profundo. Está preparado para ir, para ouvir o que eu tenho para falar? Porque o que realmente separa a verdade espiritual da indução emocional, eu vou ser muito direta para você, gente, porque isso aqui muda tudo. O estado emocional depois da experiência. Vocês me falem, quem já fez? Fale aqui, qual a sua experiência? Falar nisso, gente, assina esse canal, né? É uma vergonha que um homem que é um charlatão, que é um homem que está no meio do engano, que está falando mentiras a rodo na internet, tenha 140 mil seguidores e nós falando da palavra que liberta, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não consegue inteirar 100 mil seguidores. Não te custa nada. Se eu estivesse pedindo dinheiro, mas não estou pedindo nada. Porque eu, como todos aqueles que realmente amam o Senhor, nunca ganhei um centavo com a obra. Já investi na obra, essa é a verdade. Vocês sabem disso. Eu não vivo da obra. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo por amor a vidas. Por causa da minha chamada, do meu testemunho, isso é forte. Pesa para mim. Vocês acham que as minhas filhas, vocês acham que a minha vida não é afetada quando eu entro na brecha para falar de coisas assim para vocês? Muita gente não quer falar disso, muita gente tem medo até de falar no nome desse bruxo. Mas eu não tenho, porque eu vou diante do altar de Deus e o Senhor me dá autoridade para falar e me deu paz para falar. Senão eu também não estaria aqui. Então divulgue esse canal. Vamos ver o que vai acontecer depois desse vídeo, né? Vamos ver se você vai sentir verdade em mim para distribuir isso para alguém que está no engano. Nós temos vídeos diários. Aperta o sininho, se assina ali no canal, porque com certeza você vai receber todo dia, tudo que eu fizer, gratuitamente, tá? Mas o estado emocional de alguém que entra numa experiência dessa não é de paz profunda, não é de clareza mental, não é com aquela sensação de segurança, de liberdade interior. É com ansiedade, com urgência, com medo, com confusão. Você sai pensando, eu preciso resolver isso agora. E a origem da mensagem não aponta para Deus, não centraliza em pessoas, não depende de intermediário. Na verdade, ela centraliza no líder, ela cria dependência e ela não, em nenhum momento, leva para o Senhor autoridade alguma. Na verdade, na relação, por exemplo, com o dinheiro, em relação a esses trabalhos, ela sempre tem um próximo passo a ser pago. Quanto mais medo, mais caro fica. Não é quando você ora a Deus e você vai e coloca uma causa diante do Senhor e Ele não condiciona o milagre a um pagamento. Ele não cria sequência infinita de processos. Deus traz paz. A paz que excede o entendimento humano. Sabe qual o tipo de transformação que nós temos que ter? Aquela que gera mudança interna, espiritual, real. Crescimento de caráter, aquela que traz libertação progressiva, é um processo, não é mágica. Não é mágica. Jesus não quis mágicas que o diabo ofereceu lá no deserto. Ele ofereceu a Jesus dinheiro, poder, comidas, ceias, jantares, o domínio desse mundo. Jesus não quis nada disso, porque soluções rápidas não são permanentes. Não são da parte de Deus.
Essa promessa de resultado rápido, esse controle sobre terceiros, a amarração de outras pessoas, eles podem até em algum momento trazer uma solução externa. Porque eu lembro quando eu colocava cartas, eu falava tudo da vida da pessoa e eu nunca conhecia a pessoa. O diabo falava no meu ouvido, mas não gerava transformação interna em ninguém. Deixa eu te dizer, a sua autonomia, ela se torna em Deus muito mais forte, mais consciente, mais livre. A sua autonomia fora de Deus, todas as bênçãos que você conseguir fora de Deus vão te gerar manipulação, dependência, insegurança. E sempre você vai precisar voltar. Então a pergunta é muito simples. Isso me aproxima de Deus ou me prende? Me condiciona a essa pessoa? Se te prende, levante o alerta máximo. Se te liberta, aí tem um caminho saudável. A verdadeira espiritualidade, ela não te controla, ela te liberta. Qualquer coisa que te apressa, que te assusta, que te prende, que te cobra para continuar, não está vindo de um lugar saudável. Quando começar a manipulação espiritual, seja de bruxos, seja de coaches, seja de gurus, que te condiciona a tomar banhos espirituais para abrir caminho, deixa eu te dizer, é alguém vendendo oxigênio, dizendo que só ele pode te fazer respirar. Porque a espiritualidade real, ela te ensina que você já pode respirar sozinho. Ela te conecta com a fonte. Então, se você enxergar que esses líderes enganosos, eles conhecem e entendem a sua dor emocional, a sua carência, o seu trauma, seu desejo de controle, e por isso eles usam isso como uma linguagem espiritual para te enganar. Porque o que você precisa mesmo está em Deus. Está nessa liberdade que o Senhor te chama. Eu vou fazer uma análise e eu peço que você preste muita atenção. E a partir disso, mostre isso para outras pessoas. Tem milhares de pessoas caindo nesse golpe. E vou fazer uma análise de uma entrevista que ele deu num canal. Me parece que é o canal do Raul Ferreira, né? E vamos rápido, eu não vou ficar aqui rodeando. Eu quero fazer essa análise de maneira muito honesta, mas principalmente com a liberdade que eu tenho no meu canal, em Cristo, de falar da verdade, daquilo que eu acredito que precisa ser falado. Porque nós estamos tendo um grupo enorme de pessoas na mídia social que acredita nas mentiras que estão sendo proferidas, inclusive de pessoas evangélicas que estão compartilhando coisas desse moço. O nome dele é Bruxo Malagueta. Quer dizer, não é o nome dele, eu já disse o nome dele no outro vídeo. Se você quiser, assista o primeiro vídeo para você entender um pouquinho o que eu disse sobre as táticas e a mentira da fortuna desse Bruxo Malagueta, que nunca foi comprovada, não tem nada comprovável. Mas, enfim, eu gostaria de entrar nesse tema, deixando muito claro, esse vídeo não é para agredir ninguém. Esse vídeo não é para desrespeitar nenhuma religião. Esse vídeo é para defender a minha fé e analisar a postura de pessoas que, na minha opinião, estão fazendo um trabalho de engano. Eu faço isso por amor, eu não estou ganhando dinheiro com igrejas, apesar de ser pastora. Eu estou aqui por amor, por uma missão. Inclusive, gostaria de pedir você que compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque aqui eu vou desnudar toda a mentira a respeito de trabalhos feitos, de coisas que as pessoas falam aí que funcionam no mundo das trevas. Não é assim. Eu estive nesse mundo e graças a Deus o Senhor Jesus me resgatou dele e abriu os meus olhos e eu vejo, hoje eu vejo. Antes eu não via, eu era cega, hoje eu vejo. E essa é a minha missão, fazer com que você enxergue também. Ou com que você seja um canal na vida de uma outra pessoa que ainda não enxerga. Eu vou falar aqui coisas que outras pessoas ainda não falaram. Mas eu estou coberta pelo sangue de Cristo, eu declaro que eu e a minha casa estamos cobertos pela autoridade espiritual que vem do sangue de Jesus. Ele tem poder. Amém? Então vamos lá, vamos para essa entrevista. Uma linha forte de trabalho em que você atua. Como funciona? Me fala um pouco sobre o processo. Alguém entra em contato com você e fala, eu quero fulano para mim.
É simples assim. As pessoas me autotitularam, né, o rei da narração amorosa por diversos casos solucionados com rapidez. A espiritualidade não tem um prazo. Quem dá prazo é charlatão. Já começa assim, né? Diversos casos feitos com solidez. Nunca mostrou nenhum. Você vai observar que ele nunca vai mostrar. Agora, para que não acusem ele de charlatão, ele disse que quem faz o trabalho e dá prazo é charlatão. Quando alguém te chama e diz assim, eu quero fulano, né, qual é o prazo? Tem um monte aí que dá prazo para pegar o dinheiro das pessoas. Não tem prazo. Porque eu recebo para... Quem dá o prazo é charlatão. E quem não dá o prazo é o quê? É ele que não dá prazo de quando isso vai acontecer. Tá, eu vou fazer um trabalho e você me cobra 50 mil reais. Qual o prazo? Ah, não tem prazo. Pode demorar um mês, quanto pode demorar 10 anos. Uma vida esperando. Ok. Entendi. Realizar um feitiço. Eu não recebo para pegar a pessoa pelo amor de Deus para você. Então assim, a pessoa entra em contato comigo. O primeiro passo é uma consulta. Para que a gente averigue. De graça a consulta ou já começa no primeiro passo cobrando? Peraí. Vamos lá. Se a espiritualidade diz que tem caminho, a gente fala caminho, né? Diz que tem caminho, se eles devem ficar juntos, se não devem, se acabou o ciclo, se não acabou, e por aí vai. A partir daí a gente vai averiguar qual é a entidade que vai tomar conta daquele ritual. A partir daí vamos ver o que aquela entidade quer de oferenda para trabalhar para aquela pessoa, né? E por aí vai. Todos os meus trabalhos têm garantia. Então se a pessoa tá brigando com o namorado, se separou, foi deixada, eu trabalho muito com mulher, mas pra homem também, né? Homem, gay, sapatão, baiceta. Então assim, seja qual for a situação, se a espiritualidade fala que dá pra resolver, a gente vai tentar, né? Mas não é comprar uma cadeira, não é comprar um microfone, não é um trabalho espiritual, né? Abstrato. Não é comprar uma cadeira. Se eu comprei a cadeira, eu tenho a cadeira. Se eu comprei uma mesa, eu tenho uma mesa. Mas é um trabalho espiritual. Espiritualmente, estamos conectadas. Tem algo que está dizendo que nós estamos conectados agora? Estou agarrada em você agora? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Tudo sempre é mexer com o psicológico. É tudo volátil. É tudo uma nuvem de possibilidades. Entendeu isso? Não é algo concreto. Não é algo certeiro. Que garantia é essa? Eu dou garantia, mas entenda, você não está comprando uma mesa, uma cadeira ou um carro. Ou seja, você não tem absoluta certeza do recebimento daquilo que você está pagando por. Você não tem. Você só tem garantia se você compra uma coisa aí, você tem. Mas espiritual, pode ser que aconteça, mas pode ser que não, porque é um trabalho espiritual. Mas com garantia. E as pessoas hoje em dia elas estão banalizando isso para tirar dinheiro das pessoas. Isso eu falo muito nas minhas redes sociais sobre, sabe? Não caiam em golpes, não acreditem em ilusões. Tem muita gente mentindo para as pessoas. Acredita que eu fiz um ritual? Repercutiu muito uma pessoa que disse que não pode fazer pacto para CLT. Cara, eu acho um absurdo isso. Como assim, pacto para CLT? Que um CLT não pode fazer pacto. Porque aquela pessoa não tem como conseguir dinheiro. Ah, ficaria naquilo, ou seja, não tinha chance Isso me deu uma raiva. E aí eu lancei. Veja bem, não pode fazer pacto para CLT, ou seja, não vou explorar um trabalhador. Gente, a pessoa é tão charlatã que ela já fica falando só, não confia em charlatões. Por quê? Porque eu preciso arrancar a ideia de que eu sou um deles. É o tempo inteiro. Ai, me deu uma raiva quando falou isso. Olha o que ele está falando. Me deu uma raiva quando falou que não pode fazer para o CLT. Sabe por quê? Ele quer se posar como alguém justo. Alguém honesto. Os outros são charlatões, eu não. Presta atenção. Táticas de marketing. Para CLT. Sensacional. R$108 a participação. E aí, o que aconteceu? Eu feri massas. Por que eu feri massas? Porque tem pessoas que oferecem o mesmo ritual, e sem muito mais, e começaram a me malhar, dizendo que isso é errado, não podia fazer esse preço, não sei o quê. Velho. Olha a tática de marketing. Eu fiz um trabalho barato para um trabalhador normal. Cara, ele é muito bom, esse menino.
Ele é muito bom. Ele tá levando a coisa assim, ó, na maciota, tipo assim, não é coisa só para rico, gente. Eu quero atingir a todos, eu quero clientes, muito dinheiro, muito trabalho, muito me paguem, que eu vou fazer tudo espiritualmente para você. Ele está aqui vendendo o trabalho dele, vendendo o que ele faz, a ideia dele, o quanto ele cobrou. Ele tá vendendo a ideia de que ele faz trabalho até de R$100. É isso que ele está informando, ele está nos informando. Ele está dizendo que está contando um caso, mas um caso da cabeça dele, que ele está informando a gente o que ele faz. Ele nunca vai dizer, eu fiz trabalho para essa pessoa, e a pessoa chegar diante da câmera ali e falar assim, ó, fez trabalho para mim, gente, eu paguei R$108 e fiquei rico. Velho, quando eu falo que as pessoas têm, muita gente tem que ir embaixo, tem, né? Só me mostrar que eu incomodei. Aí, não contente. Muita gente tem que ir baixo. Ou seja, só quem é inteligente que me procura. Porque eles perderam muito dinheiro, porque eu tenho um valor muito baixo. Eu lancei para desempregados por R$37. R$37. Lançou para desempregados por R$37, gente. Gente, esse cara é muito inteligente. Como é algo espiritual, pode ser que funcione, pode ser que não. Todo mundo pagou R$37. Levantou assim, ó, pá, 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 pá. Por isso que ele diz que ele tem Rolls Royce, Porsche, BMW, Land Rover. Rico, meio de vida. Todo mundo tá valendo, e tá valendo. E tá valendo. Tá valendo. Propaganda. Pague. Vai lá, gente. Paga R$37. Cada pessoa, R$37. Só ir lá, ele faz o trabalho pra você, na hora. Tá vendendo o trabalho dele o tempo inteiro. Olha ele nos podcasts, gente. Gente, é o cúmulo. 107, 108 para CLT, 37 para desempregado, 307 para microempresário. MEI. O MEI é... Entendeu agora ou não? Aí já vendeu, colocou os preços dos pacotes promocionais. Gente, desculpa, só idiota. Não tá vendo. 307. E ele é... ninguém sei, vai entrar tudo junto ali. Vou aproveitar aí também, @aline.rosa.333. Bota o arroba da minha esposa aqui. Eu te amo. Aí, ó, tá boa. Excelente. Muito bem, tá assistindo, entre em contato com ela. O outro notou tanto que é propaganda de business, que ele já colocou da esposa que bota carta, que faz isso, que faz aquilo aqui, ó. Bota aqui a Aline. Não, já que você tá fazendo... Ficou sem graça. Porque aí o entrevistador viu que o cara tão esperto e tá fazendo do podcast dele um meio de charlatanismo para propaganda do besterol dele, para roubar dos outros, essa é a verdade. Desculpa, tá? Para poder enganar as pessoas. Aí sabe o que acontece? Ele foi e entrou na mesma onda e falou, se é para poder fazer isso, então, gente, anota o nome da minha mulher aqui, ó, ela põe carta, vai lá. O entrevistador. Aline.rosa, quero conhecer. Aliás, ela queria ter vindo hoje para participar. Ela faz programa comigo muitas vezes. Depois que a gente desligar aqui, eu te conto mais sobre ela. E você que tá assistindo, parece acessar o Instagram dela aqui. Muito bacana. Não, é sobre isso. Essa questão de... Não gostou não, tá? Ok, muito bacana. Tipo assim, o show é meu. O show é meu. Começa não. De consultas e coisa e tal, a gente vai saber. Não, fala do pacto de 108. Já fez uma questão da tua mulher no meio do negócio, já me perdi todo. Viu como é que não gostou? Você já meteu sua mulher no meio do negócio, eu já me confundi todo. Tô falando de consulta, já começou... Atrapalhou a propaganda dele, gente. Presta atenção. 8, o trigo comprido é ME. Aí você não é. Então eu coloquei... Ó o número, o valor dos pacotes. Tananana. Os valores para que todo mundo pudesse participar. Porque aí começou. Porque não pode, porque você gasta um valor absurdo para fazer uma mesa. Mentira. Porque a mesa que eu faço, eu coloco até caviar no Zebu. Sabe? Eu vou gastar o quê? Uns R$7.000, uns R$8.000 para fazer uma mesa. Olha isso. Diz ele que gasta 7, 8 mil reais para fazer uma mesa de sacrifício para Beelzebu, para os outros demônios, para as entidades, chamadas entidades. Gente, se ele gastar, olha, eu vou falar para vocês, eu não vou entrar nisso, não. Mas ele está aqui dizendo o nível do trabalho, o nível altíssimo e os planinhos de pagamento baixíssimos para qualquer pessoa. Venha, é isso que ele está fazendo aqui. Olha o nível do engano. A mesa inteira, paga 1.500 no bode? Ou por que eu tenho que cobrar tão caro, então?
Mas você junta vários pra fazer a mesa pra vários, não sei como funciona assim. Até isso foi falado, que eu não poderia cobrar barato, senão aquela energia ser dividida pra muita gente. Mas é uma mesa junta diversas pessoas que querem a mesma coisa. Mas aí eu perguntei assim, mas tem uma balança espiritual agora? Tu consegue medir qual é a energia pra quantas pessoas dá? E como é que tu faz essa contagem, essa repartição, uma calculadora espiritual mágica? Sabe? Interessante fazer assim. Velho, eu sou uma pessoa inovadora sempre, entendeu? Eu não uso, a espiritualidade me enriqueceu. Claro que eu não durmo, né? Eu trabalho de noite, é meio complicado, mas a espiritualidade me enriqueceu. Eu me tornei milionário Ouve agora. alguns anos atrás, Parabéns. tá? Não foi... Eu me tornei milionário há alguns anos atrás. Tem nada comprovado. Assiste meu outro vídeo. Cara, eu até concordo. Ele pode até ter dinheiro. Mas deixa eu dizer. Qualquer um ganha dinheiro enganando desse jeito. Tem nada auditável no nome desse homem. E eu sei o nome dele real. Deixa eu falar pra vocês. Ele falando aqui, eu fiquei milionário, eu nem durmo, eu trabalho demais. Sabe qual é a tática de venda? Qualquer um sabe disso. Quando você quer vender alguma coisa, você fala, gente, eu vendo isso igual água. Todo dia eu vendo. É isso que ele está dizendo aqui, eu trabalho demais, eu nem durmo. Ou seja, eu não tenho nem horários. Mas, se você quiser, eu dou um jeitinho, por R$37 eu te atendo também. de pouco tempo. Foi porque eu trabalhei pra caramba. Hoje eu moro na casa de 4 milhões, hoje eu tenho Porsche, eu tenho BMW. Porque você teve um resultado, né? Claro, se eu fosse um charlatão sem vergonha, que nem um amigo fala chinelão, né? Se eu fosse um sem vergonha, eu teria um monte de B.O. nas minhas costas. Eu não tenho porquê. Porque eu sou honesto. Porque eu sou sincero. Sabe? E eu nasci com o dom. Eu vou fazer o quê? Eu nasci com o dom de riqueza e dinheiro. Não tem uma pessoa que eu não vou chamar de relevante. Sabe? É sobre isso. Mas olha, é muito legal porque Olha só, não é o que todo coach fala? Que saiu do nada. Eu era um desempregado, eu não tinha dinheiro para nada e agora eu sou milionário. Meu primeiro milhão eu fiz ano passado, ano retrasado. Hoje eu sou bilionário. Porque isso gera autoridade. Ele precisa vender a ideia de que ele é multimilionário. Ainda que não seja. Entendeu isso? que essa autenticidade, junto com justamente essa questão da sensatez que eu estava frisando, e o teu conteúdo, o teu conhecimento teórico, tuas vivências, isso é muito importante. Para que eu tô casado, para. Ele não tá ali? Fala na frente, fala na frente, pode. Então, não, mas é verdade. Então, assim, acho que é legal, porque as pessoas que assistem, você falou sobre a capa, sobre a maneira, é louco, ou então é esquisito, etc. Quanto mais a gente tiver oportunidade, porque independente, eu falo sempre no começo, no final do programa, muitas pessoas discordam, não gostam, não entendem, mas quanto mais a gente tem essa oportunidade para ter essa troca, aí você abre e fala, sim, essa verdade, essa autenticidade, isso é o que vale. Porque aí as pessoas tomam decisão, todos são adultos, né? Então, parabéns, muito bom, muito bom. Cara, eu acho que o que mais me tocou foi aqui no meio do vídeo ele dizer que as pessoas têm um QI muito baixo. Porque ele falou verdade. Mas a minha pergunta para você é, bruxo, o que fazer então para ser tão inteligente como você? Só preciso te lembrar que a inteligência para a maldade é burrice. Muita burrice. Um dia, a conta chega. Porque tudo que o diabo dá, ele toma de volta infinitamente mais. Aconselho-te que busque o fim desse processo. Busque o Senhor, para que algo mude e para que você não seja cobrado pelo sangue que as suas mãos foram embebecidas. Por hoje é só. Agradeço a vocês por mais um vídeo que vocês me acompanharam. Mande esse vídeo para quem você conhece, para as pessoas que você acredita que estão sendo enganadas por algum tipo de líder espiritual, de manipulação espiritual. Algum tipo de líder que te coloca debaixo de uma dependência como se só ele fosse ser a resolução dos problemas da sua vida. Porque em Deus, em Jesus, há liberdade. O líder, ele lidera por inspiração e não por exigência e não por subjugar as pessoas. E Jesus, ele liberta, ele cura, ele sara,
Ele batiza com o Espírito Santo, ele restaura vidas, ele dá emprego, ele prospera as pessoas. Mas ele tem o processo dele conosco. Mas eu tenho certeza que ele nunca vai pedir de volta aquilo que ele mesmo nos deu. Porque Deus é bom. Ele não é como o diabo que dá e toma. Pense nisso, tá bom? Que a nossa casa, que a nossa vida seja coberta pelo sangue de Cristo, de toda retaliação do inimigo. E a minha oração é que o bruxo Malagueta um dia encontre o caminho da verdade. Como um dia eu o encontrei, porque eu também já estive nos caminhos dele. Acredite ou não. Mas há 24 anos o Senhor me lavou e me remiu. E abriu os meus olhos. Para que eu abrisse olhos de outras pessoas. E eu vou até o fim da minha vida fazer isso. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.